Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem, sou o professor Rafael e estamos dando início aqui à nossa primeira videoaula sobre inspeção de fabricação. Bom, primeiramente é o entendimento que nós devemos ter, com relação à matéria, a relação que vai manter entre a matéria de inspeção de fabricação e o curso de inspeção de equipamentos. Que correlação é essa? Muito simples. Nós somos inspetores de equipamentos, certo? A inspeção de fabricação é simplesmente o quê? É parte dos itens a serem levados, são parâmetros a serem levados em conta, certo? No processo de fabricação dos equipamentos, no processo de montagem das tubulações, certo? Então isso tudo faz parte da inspeção de fabricação que vamos abordar posteriormente. Outra coisa, a nossa matéria, as nossas videoaulas vão ser divididas em duas primeiras videoaulas para introdução à inspeção de fabricação. Vamos falar como foi em permutadores de forma bem superficial, ou seja, vamos falar de forma mais macroscópica, mais abrangente possível, certo? Sobre os temas abordados em inspeção de fabricação. E da terceira videoaula em diante nós vamos começar a ver tudo de uma forma mais detalhada. Entendeu? Eu creio que dessa forma tenha se tornado uma forma bem dinâmica de aprendizado. Eu gostaria de adaptar aí as próximas matérias, certo? Bom, com relação à minha videoaula, todos sabem muito bem, apresentação de slides, seguida de leitura, com uma necessária explicação, certo? Então, sem perda de tempo, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação, certo? Inspeção de fabricação. Bom, qual é o objetivo? A inspeção de fabricação e recebimento tem como objetivo assegurar que os produtos e ou serviços adquiridos foram fornecidos de acordo com as normas técnicas e especificações constantes no pedido de compra. Ou seja, essa parte de inspeção de fabricação, senhores, ela diz respeito mais a um inspetor de equipamentos que fica alocado no recebimento de materiais. Certo? Todos sabem que o quê? Que há a compra do material, a fábrica fornece esse material, certo? A fábrica fornece esse material à empresa e o inspetor de recebimento ele tem o quê? Que estar por dentro, certo? Das normas, das exigências, previstas nas normas, para que quando ele for fazer o recebimento ele poder avaliar se o equipamento está ou não de acordo com o padrão exigido, certo? Por essa razão temos escrito aqui, ó, assegurar, o objetivo é o quê? Assegurar que os produtos ou serviços foram fornecidos de acordo com as normas técnicas, ou seja, eles têm que estar padrão, certo? E as especificações constantes no pedido de compra. Afinal de contas, você tem que verificar especificações, parâmetros, como um equipamento de tal material, com tal diâmetro nominal, com tal espessura, ou de tal material, ou com tal faixa de pressão, que permita tal faixa de pressão de trabalho. Tudo são especificações que devem ser avaliadas no recebimento, certo? Bom, definições. É a inspeção realizada nas instalações do fabricante dos produtos adquiridos, conforme plano de inspeção previamente acordado entre as partes. Bom, então traduzindo por A mais B, inspeção de fabricação não é nada mais do que aquela inspeção realizada em quê? Nas instalações da fábrica, certo? Ou seja, é na linha de produção, certo? Dentro de uma fábrica, certo? E essa linha de produção ela é inspecionada com base em quê? Em planos de inspeção que são previstos, por sua vez, em códigos, em normas, que fica acordado aí entre a parte, que é quem? Que partes são essas? É o fabricante e o cliente, a indústria que compra, certo? Ó. Isso é a inspeção de fabricação. A inspeção de recebimento é a inspeção realizada por ocasião do recebimento dos produtos nas instalações do comprador. O recebimento deve ter por base a ordem de compra. Bom, fabricação nós já entendemos, certo? Que é a inspeção realizada lá durante o processo de fabricação, lá na indústria do fabricante, certo? Como ele vai ser feito aquele equipamento.
E a inspeção de recebimento já é o que? Uma atividade posterior. A inspeção de recebimento ela fica sendo o quê? É a inspeção realizada no momento em que a fábrica, que o fabricante entrega ao seu cliente o equipamento por ele solicitado, certo? Nessa ocasião, para você não receber um equipamento errado ou com algum tipo de defeito, o inspetor de recebimento está ali justamente para, juntamente com os parâmetros, né, de inspeção, averiguar a qualidade e a objetividade, né, a necessidade daquele equipamento ali de acordo com o que foi pedido, né? Bom, e temos aqui também a inspeção de montagens e serviços, né? Que é a inspeção realizada durante a montagem de plantas e execução de serviços de manutenção ou pequenos projetos. A inspeção deve ser executada conforme os documentos de projeto e ou montagem. Simples. Inspeção de montagem e serviços nada mais é do que o quê? Você fazer a inspeção sempre com base em uma norma, certo? Em que? No processo de montagem, seja de uma planta ou até mesmo em serviços de manutenção, que às vezes há uma desmontagem, uma montagem e o próprio serviço de manutenção, certo? Isso aí são os inspetores de equipamentos normais, certo? Que inspecionam a montagem e a manutenção do serviço, certo? Bom, mais definições. O que é uma ordem de compra? Documento emitido pelo comprador formalizando a aquisição de produtos ou serviços. Esse documento deve conter de forma detalhada os produtos ou serviços que estão sendo adquiridos. Não é nada mais do que o quê? A nota fiscal, por assim dizer, uma ordem de compra, o que foi solicitado, né? Então, o comprador, de acordo juntamente com o seu fabricante, ele faz o quê? Ele emite uma nota, que é uma ordem de compra, formalizando o quê? A compra desse produto ou a contratação de um determinado serviço, certo? E esse documento ele tem que ter especificações, afinal de contas, existem muitas coisas, e dessas muitas coisas existem muitos modelos, muitas finalidades, muitas especificações que devem ser aí tratadas com todo carinho, certo? Exemplo de ordem de compra, ó. Você tem que é um vaso de pressão em aço carbono, a STM-A 151670, conforme desenho, certo? Soltec 34512, revisão 6, com a identificação 123V456, na folha de dados 12389, revisão 5. Construído conforme, aí você tem a amarração, né, do código que você seguiu, conforme a norma ASME 8, divisão 2, certo? Diz respeito à construção de vasos de pressão. E especificações da Soltec 012, 018, 022 e 045. Isso é um tipo de ordem de compra. Com essas informações, não há como errar o tipo de equipamento, certo? Outra, aqui já é para compra de tubos de aço carbono, né? Então, tubos de aço carbono para condução, a STM-A 106 grau C, de diâmetro nominal de 6 polegadas, schedule 40, né? Na escala 40, que é de 7,11 milímetros. Extremidades chanfradas, né? Que você tem a chanfrada, a rosqueada e a lisa, né? E um comprimento mínimo de 6 metros preto, sem pintura, certo? Outra especificação. E aqui nós temos a compra de serviços, né? É a contratação de serviços, que é o que? Execução de modificação de projeto no tanque, que é o tanque. Qual é esse tanque? 12TQ34, é um exemplo, conforme o que? A MP 3457, revisão 8, e com devidas especificações na Soltec 14, 22, 67 e 99, certo? Bom, documentos de projeto. São todos os documentos que fazem parte do processo de aquisição dos produtos ou serviços. Simples assim, certo? Documentos de projeto são os documentos que fazem o quê?
parte do processo, né, burocrático, processo documentário, né, para uma aquisição de um produto ou de um serviço. Bom, o que contém nesse documento? Memorial de cálculo, compressão máxima de trabalho admissível, espessura mínima, certo? Deve conter para você saber com que equipamento você está lidando. Normas internas de engenharia, ou seja, a qual norma esse equipamento obedeceu no momento que foi comprado. Normas de uso nacional e internacional. Desenhos aprovados, certo? Afinal de contas, você tem que ter a aprovação de um desenho, bem como a discriminação do tipo de norma que você usou, tanto nacional quanto internacional. A folha de dados, que contém os dados do equipamento. O plano de inspeção, que é o quê? Que são os pontos onde você deve inspecionar, e os requisitos especiais caso sejam necessários, certo? Aqui temos a inspeção por atributos. A inspeção por atributos foi criada em 1950 pelo Exército Americano, quando foi emitida a norma ML-STD 105E, certo? Foi nessa época que esse tipo de inspeção ele foi desenvolvido. Esse documento foi o precursor do controle estatístico da qualidade, certo? Então, esse documento foi quem deu origem ao que chamamos hoje de CQ, né? O famoso controle de qualidade. Em 1993, a normal ML-STD 105E foi cancelada e substituída pela norma ML-STD 1916, completamente revisada e ampliada. Então, a extinta STD 105E deu lugar a STD 1916, certo? Em 2001, por sua vez, essa norma passou a denominar-se ANSI ASQC Z1.4 de 1993, certo? E no Brasil, utiliza-se também a ABNT 5426, que é uma cópia da STD 1916, certo? No Brasil, usamos a ABNT 5426, no que diz respeito à inspeção por atributos e controle estatístico da qualidade. Existem casos de fabricação ou recebimento de quantidade muito grande de peças. A inspeção de 100% do lote é inviável, certo? Casos típicos como indústria automobilística, farmacêutica, construção mecânica, alimentícia, cutelaria, entre outros, certo? São os casos em que são mais suscetíveis à inspeção de fabricação, certo? E temos também a inspeção por amostragem. Aqui associa o seguinte: inspeção de 100% do lote é inviável. Então você tem o que eu sempre digo nas aulas? Um sistema de amostragem. Inspeção por amostragem nada mais é que você tem aí um lote, por exemplo, de... um exemplo. 50 válvulas Globo. Dessas 50 válvulas Globo, você pegaria 3 dessas 50 aleatoriamente. E nessas 3, que seriam as suas amostras, você faria a inspeção, certo? Isso é a inspeção por amostragem. Por quê? A inspeção de 100% do lote é inviável, porque às vezes você tem lotes com dezenas de produtos. Se você inspecionar um por um, é meio inviável em termos de custo e de tempo, né? O que para a indústria representa praticamente a mesma coisa. Então você faz o que? Um sistema de amostragem. Você tira, certo? Você tira uma amostra, né? Ou seja, algumas quantidades aleatoriamente, e ensaia elas. Se uma delas, por azar, estiver com defeito, alguma descontinuidade, você condena o resto. Isso é uma inspeção por amostragem, certo? Se uma dessas amostras estiver com defeito, você condena o lote inteiro, certo? Vamos em frente. Bom, severidade da inspeção. A norma possui 3 níveis de qualidade considerados como de uso geral, denominados 1, 2 e 3. A severidade de cada nível é proporcional ao número. Quando nenhum nível de qualidade é especificado, adota-se o nível 2. Isso é importante saber, certo? É o nível 2 de severidade. Nível de qualidade aceitável, que é o NQA. Vamos ver que, uma vez selecionada a severidade da inspeção, deve-se selecionar o nível de qualidade aceitável.
que representa o percentual de peças defeituosas a cada lote de 100 peças. Ou seja, olha aqui. Aqui damos início que a uma margem de tolerância, certo? Por unidade de quantidade de peças, né? Por um lote, uma quantidade X de peças, certo? Então, uma vez selecionada a severidade da inspeção, vamos selecionar o nível de qualidade aceitável, que representa o quê? Uma porcentagem, ou seja, uma fatia percentual de peças defeituosas a cada lote de 100, certo? Então, a cada lote de 100 peças, de acordo com o nível de severidade da inspeção, você vai ter o quê? Uma tolerância maior ou uma tolerância menor, certo? O NQA normal adotado é de 2,5%, quando não especificado outro valor, certo? 2,5%. Peças que aceitam o lote. A quantidade máxima de peças com defeito que podem ser aceitas, esse valor é obtido na tabela 2 que vamos ver posteriormente. Peças que rejeitam o lote, que é o R, é a quantidade de peças com defeito que provocam a rejeição do lote inteiro, como eu havia dito anteriormente. Esse valor também vai ser visto, né, na tabela 2. Bom, um exemplo aqui, ó, lote de 5.000 peças, NQA 2,5, com nível de inspeção no grau 2 de severidade. Resultado, tamanho da amostragem, 200 menos 10, aceita, 11 rejeita, ou seja, se você tem um lote de 5.000 peças, você selecionou dessas 5.200 aleatoriamente. Nessas 200, até 10 peças defeituosas você aprova o lote. A partir de 11, você já rejeita o lote inteiro, certo? Lote de 5.000 peças, NQA 2,5, nível de inspeção 3, certo? Nível de inspeção 3. O resultado da amostragem, você vai dessas 3, você vai pegar uma quantidade maior de amostras, certo? Porém, na proporção do aumento, você vai ter uma redução da sua tolerância. Sua tolerância será menor, que é o quê? Até 14 dessas 315 pertinentes a esse lote de 5.000, você aprova, você aceita o lote. A partir de 15, rejeita. Nenhuma das 5.000 peças poderá ser utilizada. Terceiro e último caso, lote de 50.000 peças no NQA 1,5, o nível de inspeção 2, que é o nível normal. O resultado, você vai ter o quê? Uma amostragem de 50.000, você seleciona aleatoriamente 800. Só que a severidade é tamanha que no NQA 1,5, 21 para esse lote, 21 peças defeituosas, até 21, você aceita. A partir de 22, ou seja, de 22 para frente, rejeita. Não é mais aceitado. Certo? Vamos em frente. Temos aqui uma tabelinha, certo? Essa tabela que a gente estava se referindo, né? A codificação da amostragem, certo? Temos o tamanho do lote, aí S1, S2, S3, S4, tudo no grau A, certo? E aqui é simplesmente fazer a triangulação das informações para você obter o valor que você deseja. Temos aqui ó, o plano de amostragem simples, que é, de fato, que agora a tabela em questão, a primeira era um complemento dessa, certo? Esse esquema aqui. Na tabela terceira aqui, temos o que? Tamanho do lote, até 90. Para o NQA de 10%, você tem que escolher dessas 90, 5 amostras, certo? Dessas 5, se você tiver uma reprovada, você aceita. A partir de uma, no caso 2, você reprova. Já no NQA 1,5, a severidade é maior. Você pega uma amostra de 8. Se dessas 8 nenhuma tiver reprovada, você aceita. Se tiver umazinha reprovada, você rejeita. Certo? A 1,5, por exemplo, de 8, igualmente. 0 você aceita, uma você já reprova. E na NQA 4, que é mais tolerante, você pega uma amostra de 3,
0 você aceita, 1 você reprova, certo? E isso varia muito, tá vendo? Vai de até 90 e tem até o limite de 10 mil aqui, ó, certo? Então, por exemplo, você pega uma de 10 mil, você pega 80 de amostra, a 14 você aprova, 15 você reprova, certo? Na NQA 4.0, você dessas 10 mil você pega 20, porém dessas 20, até duas defeituosas você aprova. A partir de 3 você já reprova, certo? Então são de acordo com o NQA, você tem a severidade aí, certo? E evidentemente, senhores, que para cada trecho desse aqui nós vamos ter o quê? Um tipo de parâmetro de inspeção. Por exemplo, aqui ó, temos a inspeção geral, que é o visual e tudo mais, certo? Aqui temos a verificação dimensional, temos também como inspeção ensaios mecânicos, tração, torção, compressão, flambagem, seja o que for. E ensaio de revestimento de zinco, caso haja zinco, certo? Temos aqui ó, um plano de amostragem para os ensaios de recebimento, certo? Ó, temos o tamanho do lote, de acordo com isso aí você tem a amostra, o tamanho da amostra, a quantidade de aceita, a quantidade de reprovada, aí aqui de acordo já com o teor de umidade, certo? Um defende, senhores, o teor de umidade, outro já defende a inspeção geral, certo? Aí por esses dois parâmetros você vai definir o seu lote, se ele está aprovado ou reprovado. Plano de inspeção. O que é um plano de inspeção? Muito simples. É o plano que define como será executada a inspeção do produto ou do serviço, né? E deve conter de forma detalhada etapas da inspeção, ensaios não destrutivos que serão aplicados em cada etapa da fabricação ou do serviço e critérios de aceitação. Então vamos lá. O plano de inspeção não é nada mais que é um plano que define todos os parâmetros que você deve inspecionar. Ou seja, é a forma na qual você deve proceder à sua inspeção. Você deve regir a sua inspeção. Bom, primeiramente deve conter o que? As etapas da inspeção, certo? Inspeção inicial, inspeção intermediária, inspeção final, certo? Vai te dizer o que? Quais são os setores que você tem que inspecionar por ordem, certo? Depois tem que conter o que? Os ENDs, certo? Qual o tipo de inspeção que cabe aqui? Ultrassom, só o LP e ultrassom, PM, ultrassom, seja lá quais forem os ensaios que couberem, certo? Isso para cada etapa da fabricação, certo? Para cada etapa da fabricação você vai ter ali nesse intermédio ensaios, vão ter elementos sendo inspecionados, né? Como se fosse uma inspeção parcial do equipamento. E por último, como toda inspeção, como todo controle de qualidade é baseado em quê? Em critérios de aceitação, ou seja, em grau comparativo com outros objetos, certo? Então, por essa razão, nós temos que levar essas três variáveis aí em conta, certo? Ainda em plano de inspeção, o plano de inspeção deve sempre ser aprovado pelo órgão da empresa responsável pela inspeção e deve estar de acordo com os códigos de projeto dos serviços ou equipamentos envolvidos. Senhores, simples. O plano de inspeção ele tem que ir duas coisas. Primeiramente, estar de acordo, estar amarrado com algum procedimento, com alguma norma nacional e ou internacional. Segunda coisa, não menos importante, tem que ser aprovado o quê? Pela empresa. A empresa ela tem que ser certificada e aprovar o quê? Aquele tipo de procedimento. Uma vez que você aprovou um procedimento, isso é só o primeiro passo. Você aprovou um procedimento, então você vai fazer o quê? Você vai criar uma norma interna com base nesse procedimento que já é também de acordo com normas, normas maiores, normas internacionais, por exemplo. Como exemplo aqui, ó, poderíamos citar o código do projeto ASME 8, né, utilizado para projeto, montagem e inspeção de vasos de pressão. Quem já viu vasos de pressão comigo sabe bem do que eu estou falando. O cálculo estrutural do vaso de pressão ele é efetuado com base em coeficientes de eficiência de junta, certo? Ou seja, as juntas dele possuem coeficiente de eficiência, né? E é isso que é a base desse cálculo estrutural.
Esse coeficiente varia diretamente conforme o volume de inspeção e pode levar à redução da espessura do casco de um vaso de pressão, certo? Isso aí tem esse tipo de agravante. Para uma eficiência de junta de 0,8 a 10%, todas as soldas devem ser inspecionadas com ultrassom radiografia. Ou seja, uma eficiência de 0,8 a 10% é uma eficiência baixa. Então você não pode se garantir nela, é necessário que você inspecione para averiguar se, tanto externamente quanto internamente, que é o caso do ultrassom ou da radiografia, se ela está de acordo, se ela vai resistir, se ela não tem nenhuma descontinuidade, certo? Bom, plano de inspeção ainda, né? A análise do plano de inspeção deve contemplar todas as etapas de fabricação, montagem ou execução dos serviços, bem como a compatibilidade dos materiais com o fluido onde será utilizado, certo? Então, o plano de inspeção, como ele tem que ser um plano que abrange do início ao fim, certo? Ele necessita, ele exige, certo? Ele exige que haja o que? Uma compatibilidade, certo? Haja o que? Um acompanhamento, né? De todas as etapas da fabricação, desde a primeira montagem, do primeiro módulo de montagem até o acabamento final, certo? E para cada módulo desse, ela deve conter o que? Parâmetros de inspeção amarrados a critérios de aceitação para serem devidamente inspecionados pelo inspetor, certo? O plano de inspeção pode prever etapas onde a presença do inspetor é indispensável para o prosseguimento da fabricação dos serviços, certo? Ou seja, além dele te dizer aonde que você deve inspecionar de acordo com o andamento da fabricação, da montagem, ele ainda te diz as etapas onde o inspetor se faz indispensável para acompanhar a fabricação ou serviço de manutenção, certo? Como aonde, por exemplo, que eu já falei aqui, em testes de pressão, como teste hidrostático, teste pneumático, execução de ensaios em partes consideradas críticas, ou seja, ultrassom num cordão de solda de uma região muito importante, etapas de montagem consideradas importantes, como por exemplo, a montagem dos bocais de um vaso de pressão, a montagem de um berço de apoio, é importante, certo? Então, o plano de inspeção prevê tudo isso. Está tudo escrito, certo? Temos aqui um exemplo de plano de inspeção para a fabricação, né? Ó, item, matéria-prima, quais são os ensaios não destrutivos, mandrilagem dos tubos, instalação do feixe, montagem do difusor, teste de pressão, liberação final e embarque. Ou seja, do início ao fim, nós temos o que? Tudo previsto e o que você deve fazer em cada etapa. Matéria-prima, descrição simples, chapas, matérias de tubulação e demais partes. Então nós já sabemos que isso aqui é o que? Uma fabricação de tubo. Qual é a atividade do inspetor? Inspecionar antes do início dos trabalhos de fabricação, ou seja, ele vai lá e vai avaliar aquela matéria-prima, aquela chapa, né, e aqueles materiais de acessórios a tubos, todos. Segunda parte, você vai fazer um ensaio não destrutivo. Aonde? Nas soldas, obviamente. Qual é a atividade? Testemunhar a inspeção dos endes durante as visitas periódicas. A inspeção das soldas das calotas devem ser testemunhadas pelo inspetor. A comprovação do restante dos ensaios deve ser feita através do databook final, ou seja, simplesmente exige que o inspetor esteja presente. Quando estiver fazendo ultrassom, o equipamento está presente. Se estiver fazendo LP, equipamentos presentes. Se for fazer radiografia, equipamentos presentes. E assim vai. Processo de mandrilagem dos tubos. Aí já começa com a parte mais dimensional, né? Com a parte mais montagem. Qual a atividade? Verificar se a expansão dos tubos não excede os limites do projeto. Simples e fácil. A instalação do feixe, né? Dos feixes tubular. Aí aqui na descrição, simplesmente no ar, certo? A instalação do feixe é você verificar a instalação do feixe, a montagem. Essa etapa deverá ser testemunhada pelo inspetor também. Montagem do difusor interno, assim como a instalação do feixe, montagem é montagem, certo? E essa etapa também vai ser testemunhada pelo inspetor. Teste de pressão, como ele pode ser pneumático, hidrostático ou misto, ele aqui especifica para você qual tipo de teste. Na maior parte dos casos, hidrostático, né?
você deve executar aí, né, você deve ser testemunhar, né, na verdade deve ser testemunha da execução desse teste. Da liberação final, você tem que saber do que? Sobre a documentação, as informações que o databook exige para esse equipamento, bem como analisar o databook, né, do técnico de documentação e verificar se contém todos os documentos necessários, certo? E o embarque, que é simplesmente a logística final, né, quando ele vai para o cliente. E essa aí deve ser testemunhada pelo inspetor para o quê? Para assegurar que quando esse equipamento saiu da fábrica, ele saiu perfeitamente intacto e de acordo com o exigido, certo? É uma forma de você salvaguardar aí os fornecedores. Bom, aí aqui ele já é um pouco mais específico no plano de inspeção, ele diz o que? Cada parâmetro a ser seguido de acordo com o que? Com o percentual de área. Qual é a extensão percentual do setor que você vai inspecionar? 50%, ou seja, só metade do equipamento? 100%, certo? E aqui ele te diz o que? O método, como você vai inspecionar, certo? De que forma você vai inspecionar isso? Forma visual, certo? E quais são os critérios que você pode utilizar aí para fazer essa inspeção visual em 100% do seu material, certo? E assim vai, em condições gerais, né? Pelo método visual você averigua se tem empenamento, amassamento, né? Na verificação aqui de dimensões, né? Que seria um inspetor mais voltado para o dimensional, mas ainda assim o equipamento também faz por não ser tão complexo, que é a medida do comprimento mínimo que ele pode ter, do diâmetro nominal, tudo de acordo com a tolerância no projeto. A espessura, certo? Você faz aí com um dimíterzinho, né, um medidor de espessura aí. A pintura, você tem a composição química e a resistência mecânica que é feita pelo ensaio mecânico, certo? Simples assim. Aqui temos, né, por exemplo, uma inspeção de uma chapa ASTM-A36 com dimensão de 1000 por 2000, que é galvanizada a frio, com espessura de camada entre 0,8 e 0,012. Simples, você tem um controle dimensional, controle do material da base e, como nesse caso aqui tem um requisito especial, como nós vimos anteriormente, que é a galvanização, certo? Você deve verificar a galvanização como um todo. Perceba que a maioria senhores, das inspeções são 100%, certo? Bom. Temos outro aqui, um equipamento de processo sem inspeção de fabricação, ou seja, é aqui uma inspeção numa manutenção. Você tem que saber a condição geral, que é o que? Aspecto quanto à corrosão, como está o ambiente que o rodeia, se ele está um equipamento sujo, condições de pintura, certo? Depois você faz uma avaliação dimensional, certo? Para saber das dimensões desse equipamento. Depois você vai fazer uma identificação, certo? Para saber que equipamento é esse equipamento exigido para aquela função de fato. Isso tudo previsto na NR13. E o teste hidrostático no final, que é para avaliar o perfil de estanqueidade e de resistência à pressão daquele equipamento, certo? Bom, senhores, com isso nós ficamos por aqui, encerramos a nossa primeira parte introdutória, certo? Sei que ainda está uma coisa muito crua, certo? Mas também as informações foram bem básicas, certo? Mas como não devemos menosprezar nenhum tipo de informação e conteúdo, recomendo como sempre aos senhores, dúvida, estude, reveja o vídeo, certo? Leia a apostila, certo? Esses vídeos estão aqui para vocês terem acesso 1, 2, 3, 4, 5 vezes se necessário, até mais, né? Quantas vezes forem necessárias, para que vocês não fiquem com a dúvida, certo? No mais, eu deixo aqui o desejo que todos fiquem com Deus, certo? Até a próxima videoaula. Tchau!